Bom, quem está aqui conosco é o economista Miguel Daúde, gentilmente. Miguel, boa noite, obrigado pela participação. Boa noite, Heródoto. Obrigado pelo convite. Obrigado. Miguel, vou pensar um pouco no agronegócio brasileiro. Eu ouvi uma palestra essa semana de um colega seu, o Zé Roberto Mendonça Barros. Pois não. Bastante otimista. E ele dizia o seguinte, que é possível até que o primeiro trimestre desse ano já apresentasse um PIB positivo por causa dos bons resultados do agronegócio. Agora a gente tem uma notícia como essa. Que tipo de impacto isso pode provocar na sua avaliação? Se é que provoca. Bom, é muito ruim, né, Heródoto? Uma notícia desse porte, ela pode, sem dúvida nenhuma, prejudicar o agronegócio. Quer dizer, a questão da carne, pode haver uma queda no consumo da carne no mercado interno. Importadores poderão aí também cancelar as importações dos seus contratos feitos. Isso tem reflexo no mercado de grãos, né, de milho. Por que reflexo no mercado de grãos? Porque o mercado de proteína, ele consome muito milho e soja como ração. Tá, para alimentar o gado, é isso? Para alimentar o gado, para alimentar o frango, né? O peso maior aí é do frango, quer dizer, não é só gado. O Brasil hoje exporta frango para mais de 170 países, né? É o maior exportador de frango do mundo, segundo maior exportador de carne. Isso representa em torno de mais ou menos 40% das exportações brasileiras, né, o agronegócio, quase 50%. E isso, sem dúvida nenhuma, tem um impacto considerável. Mas eu acho que é um pouco cedo para a gente fazer qualquer previsão de prejuízo ao agronegócio brasileiro. Agora, Heródoto, eu acho que a gente tem que explicar um pouco corretamente esse episódio. Sim, pois não. As grandes empresas que exportam, elas são fiscalizadas diuturnamente pelos importadores. Quer dizer, não é só uma verificação interna? Não. Tem externa também? Externa. O comprador também fiscaliza? O comprador também. Tá. Por exemplo, o Irã, o abate do gado é feito pelo sistema halal, porque é o sistema em que... Islâmico. Então, você tem toda uma tecnologia, existem câmeras que filmam todo esse abate. Então, isso precisa ser investigado melhor. O problema no Brasil está exatamente no Ministério da Agricultura. Por quê? O Ministério da Agricultura não tem fiscais sanitários. Não tem. Os fiscais foram se aposentando. E evidente que essas empresas... Mas tem 11 mil funcionários? Sim, mas fiscal sanitário eu acho que não tem... Hoje eu ouvi o secretário falar, tem 11 mil funcionários no Ministério da Agricultura. A folha do Ministério da Agricultura... Será que eles pegam na enxada também? Não, né? Não pegam. Não, enxada, pelo amor de Deus. É longe, passa longe. Então, a fiscalização é precária. Né? Agora, o que precisa ser investigado é o que cada uma dessas empresas, cada um desses frigoríficos, quais foram os ilícitos que eles cometeram. Né? Isso precisa ser investigado, precisa ser apurado. O que nós não podemos é generalizar. Né? Carne podre, carne estragada, existe isso? Lógico que existe. Tem muitas empresas que o supermercado devolve o frango, ele vai lá, refaz, põe água, muda a data e volta a vender. Agora, isso não quer dizer que aquele frigorífico fez isso. Né? Pode ter feito em outras partes da cadeia de venda, é isso? É isso, em outras partes da cadeia. Então, a gente precisa começar a apurar isso aí. Né? Agora, você sabe que 30% dos abates no Brasil são ilegais. É feito em árvore, é feito em cidades que não tem nenhuma questão sanitária. E isso, então, essa operação, ela coloca em risco um setor muito importante do Brasil. O Brasil hoje... a pecuária brasileira, ela se desenvolveu muito. Compreendo. Né? Agora, Miguel, mas veja bem, o que nós estamos falando aqui são apurados por órgãos do governo. Não foram jornalistas que descobriram. Exato. Foi a Polícia Federal, pô. Que descobriu. Então, quer dizer, será que não tem credibilidade o que a Polícia Federal está divulgando? Não, credibilidade tem, mas em que momento que isso aconteceu? E aí que não está claro. Né? Eu acho que a Polícia Federal fez um belíssimo trabalho.
E isso era uma coisa que já se esperava, porque várias denúncias eram feitas em relação a abate. Agora, precisa saber o que cada empresa cometeu de ilícito penal. Isso precisa ser apurado. Eu acho que a função da polícia é exatamente apurar. Mas teve também uma relação de uma porção de pessoas que foram presas, inclusive gestores de empresas. São os fiscais. E em Curitiba, no Paraná, tinha o Daniel, que era um responsável, que foi pego nessa ligação com o Osmar Serralho, né? Ainda ele não era ministro, e tinha os esquemas, porque os fiscais eles passavam por semana, não, eu vou passar hoje, vou passar amanhã, e não tinha data para passar, e evidentemente, pela apuração da Polícia Federal, esses fiscais eles estavam comprometidos com os frigoríficos e com essas empresas. Né? Bom, então fiscal tem, tanto que eles passavam para pegar a grana. Não. Pegar uma propinazinha. Sim, mas poucos fiscais. Poucos fiscais. Não é verdade, não? Poucos Quer dizer, os poucos que tinha, a justiça está falando sobre nós, né? Sim. Eles passavam para pegar a grana. Passavam para pegar a grana. Já tem poucos aí dos que tem passo para pegar a grana. Infelizmente, foi o que a polícia apurou e não tenho dúvida em relação a isso. Eu não tenho dúvidas. Eu acho que a polícia fez um belíssimo trabalho. Agora, que isso tem uma consequência para o país, tem. Né? Eu acho que a inspeção sanitária, ela é essencial. Né? Você vê, Miguel, o Brasil... você não desce em um aeroporto internacional do Brasil com nenhum produto. Se você for pego, aquele produto é apreendido e manda para o Ministério da Agricultura. Eles têm no aeroporto uma sala só para isso, com funcionários lá. Exatamente. Você sabe que uma vez eu fui para a Nova Zelândia e a pessoa do avião disse o seguinte: olha, vocês têm alguma fruta, alguma coisa aí? Se tiver, joga fora, porque se vocês descerem no aeroporto com qualquer coisa, vocês podem ser pegos e presos. Lá? Lá. É preso. Agora, aqui a gente viu essa festa que foi detectada pela Polícia Federal. Isso já vinha sendo investigado há muito tempo. Parece 2 anos essa investigação. 2 anos. O Rio Grande do Sul não está envolvido porque essa operação já tinha sido realizada no Ministério da Agricultura do Rio Grande do Sul. Isso acontece no leite, eles colocam água oxigenada, colocam... Já contamos aqui uma vez. Então, quer dizer, a inspeção ela é necessária. Porque me explica uma coisa. O que quer dizer aquele CIF que eu vejo carimbado? SIF. Sistema de Inspeção Federal. Mas aquilo significa o seguinte: você vai comprar um leite, você vai comprar uma carne, se tiver o CIF, significa que a inspeção federal foi feita. Mas o que nós vimos agora, que essa inspeção é uma brincadeira. Só existe no carimbo? Só existe no carimbo. Só existe no carimbo. Não, isso é de uma gravidade, porque mexe com a saúde pública. Claro. A gente não sabe o que pode advir disso. Então, essa investigação, ela precisa ser aprofundada e punir com rigor os responsáveis. Agora, Miguel, por isso. Também a informação, nós demos inclusive aqui, que alguns fiscais que tentaram denunciar isso eram afastados. Ele chegava lá para o chefe e dizia: olha, está havendo corrupção lá, ou ele era mandado para o Amazonas, não sei para onde, sumiu com o cara. Percebe ou não? Quer dizer, então, existe, obviamente, nós não estamos generalizando aqui, né? Que tentaram dizer: olha... Mas, e como você bem colocou, ia parar em político, né? Será que esses fiscais, será que essas pessoas que estavam sendo investigadas tinham o respaldo de políticos? Tudo indica que sim. Quer dizer, tudo acaba gerando em torno disso. Existe uma norma de fiscalização rígida que está para ser aprovada, isso faz anos. E esse negócio veio se desenrolando. E não foi aprovada. Né? E não foi aprovada. Agora, o que eu digo e insisto é o seguinte: a gente não pode generalizar. Eu acho que existem problemas, precisam ser investigados. A polícia trabalhou muito bem, ela colocou mais de 1.000 homens na rua, é a maior operação da Polícia Federal. Agora, é um problema gravíssimo, porque as consequências disso, elas podem ser danosas ao país, no aspecto comercial, no aspecto de credibilidade. Você vai mostrar a revista Economist, que mostra... E nós tivemos que vencer alguns fatos importantes. Você lembra da questão da aftosa? Que muitos não compravam porque tinha aftosa, ou havia suspeita de aftosa. Quanto tempo levou? Né? Teve casos, né, de vaca louca.
que tinha uma suspeita no Paraná Exatamente. de vaca louca. Agora, o problema é que o Brasil, ele é competitivo, ele tem preço. Claro. Agora, vamos imaginar o seguinte, os Estados Unidos é o maior exportador, maior produtor, tem uma produção muito grande. Um noticiário desse? Um noticiário desse, ele tem a moeda, quer dizer, o dólar aqui está valorizado. Então, opa, peraí, eu vou cancelar esse contrato que eu tenho com você, porque em função disso, e vou comprar dos Estados Unidos. A Rússia fez várias vezes isso, né? Interromperam as importações, né? Porque achavam que o preço ou as condições não eram ideais e sempre afetando a questão sanitária. Agora, vamos imaginar, você sabe que 30% da produção de grãos, principalmente de milho, é destinada à produção de aves. E se houver uma queda na venda produção, de aves? Na venda de aves, nós vamos ter um impacto no grão, o grão vai ter na agricultura, então toda essa super safra acaba indo para o ralo, né, junto com a infraestrutura, aquilo que o ministro colocou. Então é um assunto muito sério, é um assunto preocupante, sem dúvida, pela forma e pela condição que ele acontece, porque envolve várias empresas, né, Heródoto? Desde uma pequena até uma grande empresa. Maiores. Então, isso que é de uma gravidade. O economista Miguel Daúde, gentilmente aqui conosco. Miguel, a impressão que a gente está tendo é o seguinte, tivemos uma notícia boa ontem, mais pessoas admitidas do que demitidas com carteira assinada. O Economist está mostrando ali, a gente mostrou no Economist com os balõezinhos subindo, né? A economia brasileira começa a subir junto com outros. Aí aparece uma notícia dessa. Eu vi aquela manchete que você colocou, eu me lembrei do Cristo Redentor, lembra? Ah, do Cristo, lembro. Decolou, também na capa do Economist. Depois ele... Ali só falta agora vai ser o balão furado vindo para baixo. É, tá? exatamente, né? Infelizmente, eu acho que o Brasil ele precisa de colocar muitas coisas nos trilhos, né? Eu tenho e sempre defendi que falsificação de alimentos, o que aconteceu, né, com o leite, o que está acontecendo com isso, devia ser caracterizado crime hediondo, né? Porque nós só conseguimos parar a falsificação de remédio quando a falsificação de remédio foi caracterizada como crime hediondo. E essa questão do alimento, ela é muito importante, né? Você vê uma situação dessa, você não imagina. Agora, os jornais, os principais jornais, Financial Times, a BBC, a Bloomberg, né, que é uma agência enorme, dizendo que os grandes frigoríficos estavam fraudando a fiscalização sanitária. Agora, que imagem nós vamos ter disso? Isso precisa ser muito bem esclarecido. Porque se isso for verdadeiro, na forma como está sendo colocada, é um desastre monumental para o Brasil. Porque Miguel, a polícia está investigando, né? Não, a gente vai acompanhar e vamos noticiar. Muito obrigado. Obrigado. Até a próxima. Mais uma vez. Muito obrigado, Miguel. Eu que agradeço. Muito obrigado. Bom, aí a participação do nosso convidado, né? Miguel Daúde, conversando um pouco conosco, para a gente ter uma noção maior, além, obviamente, do trabalho feito pela Polícia Federal, as investigações todas que estão sendo feitas no Paraná e outros estados brasileiros, a resposta dada pelo próprio governo brasileiro através do secretário-geral adjunto do Ministério da Agricultura, né, dizendo que o governo também vai apurar, e para a gente poder entender isso aí bastante melhor. Pode ter certeza o seguinte, amanhã é sábado, muita gente faz o quê? Faz o churrasco na sua casa, não é isso, Pedrão? É ou não é? Eu já convidei o Pedro para o churrasco e ele falou assim, de repente eu virei vegetariano, não estou entendendo. Ele falou, eu sou vegano, ele não falou vegetariano, ele usou a palavra da moda, eu sou vegano agora. Né? Então eu desconfio que amanhã muita gente não vai fazer o tal churrasco não, dizer, opa, peraí, vamos esperar uma apuração melhor a respeito disso. Né? Rápido intervalo, a gente volta daqui a pouco.